Fala galera, o assunto do vídeo de hoje é sobre inversores trifásicos, né? Se você não sabe muito bem o que é isso, são os conversores por trás lá do acionamento de máquinas elétricas, dos sistemas fotovoltaicos, sistemas eólicos, UPS de maior porte. Então é um tipo de conversor que está muito presente na nossa vida moderna. A gente vai falar um pouquinho sobre a sua estrutura, seu funcionamento, sobre as técnicas de modulação que a gente pode utilizar para esse tipo de circuito. Vai ser um vídeo bastante interessante, fica até o final, a gente vai começar agora. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um pequeno adendo, porque existe muita confusão em relação à nomenclatura por trás dos inversores. Por quê? A principal aplicação dos inversores trifásicos é no acionamento elétrico, ou seja, no controle de máquinas elétricas lá na indústria, e o equipamento que a gente utiliza para fazer esse controle de velocidade de máquinas elétricas chama inversor de frequência. E aí muita gente confunde e atribui o nome de inversor de frequência a qualquer tipo de inversor. Mas isso está errado. Não, o inversor de frequência é um equipamento, e dentro dele a gente vai encontrar retificadores, choppers e um inversor trifásico. O inversor em si, pode ser chamado também de inversor de tensão, é um circuito eletrônico que pode ser utilizado para diversas aplicações, inclusive nos inversores de frequência. Então é importante a gente fazer esse comentário, porque muita gente, inclusive na academia, nas universidades, faz essa confusão. Isso mostra um pouquinho de falta de conhecimento, beleza? Então, dito isso, a gente pode agora avançar um pouco mais e começar a falar, assim, dos inversores trifásicos. Primeira coisa, o inversor, como qualquer circuito eletrônico, tem diversas formas de eu implementá-lo. Existem várias topologias propostas na literatura, muitas topologias que a própria indústria usa para diversas aplicações, e aí cobrir tudo isso no vídeo fica muito longo, muito maçante, então vou focar num tipo de conversor que é o mais comum, que é o inversor trifásico de 2 níveis, que tem essa estrutura aí que vocês estão vendo. Então essa estrutura aqui nós temos 3 braços de transistores, que é onde a gente tem esses transistores colocados em série, onde a gente pega a nossa tensão de saída no meio deste braço. Esses braços basicamente vão funcionar da seguinte forma: cada transistor vai ser acionado com uma chave eletrônica, então vou ter um comando condicionado a partir de um gate driver para fazer esse acionamento. Eu tenho uma tensão de entrada E, que é uma tensão contínua. Uma hora eu ligo o transistor de cima, vou imaginar aqui que a corrente sai daquele braço, e aí eu vou aplicar a tensão E na saída do braço. Num outro momento eu vou ligar o transistor de baixo. Como a corrente está saindo do braço, essa corrente agora vai passar da fonte CC pelo diodo do transistor de baixo para a saída, e eu vou aplicar a tensão de 0 volts na saída do meu conversor. E aí cada braço vai exibir, na verdade, 2 níveis de tensão E e 0 na sua saída. É importante comentar, então, que eu vou acionar esses transistores de forma complementar, e dependendo do sentido da corrente em cada braço, quem vai conduzir, ora vai ser o transistor em si, ora vai ser o seu diodo em antiparalelo. Essas conduções dependem, na verdade, do sentido da corrente. Bom, agora como que eu posso gerar essa sequência de comandos para produzir essas tensões E e 0 na saída de cada braço, de forma a sintetizar na saída do meu inversor ondas alternadas, que é o que eu quero? Bom, uma forma bem simples de fazer esse comando é utilizando o PWM senoidal, o SPWM, onde eu faço o quê? Eu tenho referências senoidais, então, por exemplo, eu tenho ali uma senoide de referência, e eu vou deslocar essa senoide 120 graus, para poder tentar sintetizar o comportamento da rede elétrica, e vou passar isso num modulador PWM de 2 níveis. E esse modulador PWM, ele na verdade tem essa configuração, a gente já discutiu isso em outros vídeos, onde basicamente eu pego meu sinal senoidal de referência e comparo com uma onda triangular, e eu vou ter na saída os pulsos digitais, liga e desliga, que eu vou utilizar para acionar os transistores do meu braço. Vocês podem ver ali que a saída do meu comparador tem um sinal barrado para fazer a complementaridade que eu comentei. Do ponto de vista de forma de onda, o que eu tenho? A minha senoide de referência está ali, eu chamo aquilo de onda modulante. Eu vou comparar aquilo com uma onda triangular de uma frequência mais alta, que eu chamo de portadora, e a saída é um comando digital que depois vai ser aplicado sobre o meu inversor, produzindo na sua saída uma onda quadrada com aquele formato ali, onde você pode ver que eu tenho uma onda quadrada de frequência fixa, cuja largura do pulso vai variando de acordo com a amplitude da minha modulante. Então, quanto maior for a minha referência senoidal, mais largo vão ser os pulsos na saída do meu inversor. Quanto menor for a amplitude da modulante, mais curtos vão ser os pulsos, isso que é o PWM, que é a modulação por largura de pulso, para quem não sabe. Modulação nada mais é do que uma técnica de comunicação onde eu vou alterar propriedades de uma forma de onda em função de um sinal terceiro. No caso aqui, eu pego uma onda quadrada e vario a largura do pulso de acordo com a informação que eu quero transmitir, no caso a minha referência senoidal. O interessante é que se eu tirar a média de cada ciclo daquela onda quadrada, eu vou encontrar um valor médio que é muito próximo
da minha modulante. É isso que o PWM faz. E eu vou fazer esse PWM em cada um dos braços de transistores que eu tenho. Tendo um exemplo aqui onde eu tenho cargas no meu circuito, eu medi, por exemplo, a tensão entre os terminais A e B, né, a tensão de linha na minha carga, eu vou encontrar essas formas de onda aqui, onde você pode ver em vermelho o meu sinal PWM, que é a combinação de dois PWMs, né, que tem aquelas ondas de 2 níveis. Eu vou acabar produzindo um PWM de 3 níveis, né, que a gente está vendo ali, que varia entre E0 e -E. E em preto vocês estão vendo o valor médio daquele PWM. Né? Eu estou mostrando também no gráfico aqui de baixo o espectro harmônico, o espectro de frequências dessa onda em vermelho, desse sinal PWM de 3 níveis, onde vocês podem ver aqui, em baixa frequência, a componente que representa a minha modulante. Em alta frequência vai ter um monte de ruído provocado pela essa forma de onda quadrada. Né? O interessante é que o primeiro conjunto de informação, né, que aparece nessa região de alta frequência está exatamente na frequência do PWM, na frequência da minha onda triangular, que eu chamo de portadora. Né? E aí é interessante porque se eu quiser reconstruir o meu sinal médio, né, o meu sinal de referência na saída do meu inversor, eu simplesmente coloco um filtro passa-baixas. Ali tem um filtro trifásico passa-baixas, né, entre o meu inversor e a carga. Por que eu faço isso? Porque um filtro passa-baixas tem mais ou menos este comportamento em frequência, né? E aí, dependendo da frequência de corte que eu selecionar, eu consigo atenuar todo aquele conteúdo de alta frequência, deixando só a minha modulante. Aí eu consigo fazer a minha reconstrução, beleza? A gente já discutiu um pouco sobre a abordagem de projeto desses filtros passa-baixas. E vou mostrar para vocês aqui só as equações de projeto que a gente já levantou nos outros vídeos. Se vocês quiserem ver a dedução, é só clicar lá no card que está aparecendo para vocês. Onde eu tenho aqui um projeto para o meu indutor, onde eu vou depender da tensão do meu barramento CC, da frequência do PWM e do ripple, ou seja, da ondulação de corrente que eu quero deixar para o meu indutor. Né? E o capacitor é calculado para determinar a frequência de corte. No caso, uma condição ideal que eu posso tentar seguir é colocar essa frequência de corte como sendo maior do que 10 vezes a frequência da minha modulante, né? E menor do que 1/10 da frequência da portadora. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo eliminar muito bem o conteúdo de alta frequência, deixando o meu sinal modulante bonitinho na saída do meu inversor. Beleza? Agora, uma coisa interessante é que, dependendo da aplicação desse inversor trifásico, por exemplo, no acionamento de máquinas elétricas, eu não preciso colocar esse filtro, porque, neste caso especialmente, o estator da própria máquina funciona como um filtro, né? Porque ela é uma indutância, né, que vai ter uma impedância que cresce com a frequência. Então, as componentes de alta frequência lá do meu PWM não vão conseguir produzir correntes muito elevadas na minha máquina. Então, se eu medir a corrente na alimentação da minha máquina elétrica ali, eu vou ver uma onda bem mais senoidal. É bem interessante isso. Então, beleza, acabou? Não. O inversor 2 níveis com modulação SPWM tem alguns problemas em relação à capacidade de aproveitamento do barramento CC. Então, só para a gente entender, se eu pegar aqui meu inversor de 2 níveis e medir a tensão entre um dos braços de transistores e o terminal negativo da minha fonte CC, ou seja, a tensão, por exemplo, VAN, o que eu vou encontrar é o seguinte, que a máxima tensão média do PWM, que tem uma forma de onda senoidal, que eu vou conseguir produzir, ela vai ficar contida entre 0 e E. Ou seja, ela vai ter no máximo um valor de pico a pico igual à tensão de alimentação. Parece óbvio, né? Mas isso traz um problema muito sério, que o valor de pico máximo dessa forma de onda é igual, então, à tensão de alimentação dividido por 2. Tá, e daí? Vou imaginar o seguinte, vou imaginar um inversor de frequência, que é um equipamento utilizado no acionamento de máquinas elétricas. Né? O que o inversor de frequência tem? Ele tem um retificador, um elo CC e um inversor trifásico aqui na saída. E vou imaginar que eu queira utilizar o PWM senoidal para comandar esse cara aí, beleza? Olha só, a nossa rede elétrica aqui no Brasil, de baixa tensão, tem uma tensão de fase de 127 volts RMS e uma tensão de linha de 220 volts RMS. O retificador vai fazer o quê? Ele vai retificar essa forma de onda e colocar uma tensão no LCC que é igual ao pico da tensão de linha, em torno ali de 311 volts, beleza? E aí eu uso o PWM senoidal para acionar essa máquina. O que eu vou conseguir colocar efetivamente de tensão na saída vai ser no máximo a metade dessa tensão de alimentação, que é 155 volts de pico. Tá, e daí? Isso vai nos dar 109 volts RMS. Então olha o problema. Se eu pego o inversor de frequência, ligo na rede elétrica que existe na indústria, né? Faço toda a operação de conversão de energia que eu preciso e aciono a minha máquina, eu só consigo colocar 109 volts RMS sobre a minha máquina. Significa que eu vou perder potência e vou perder torque.
Obviamente isso não é ideal, eu quero acionar ela com o mesmo nível de tensão que a rede original. Né? Eu não quero ter que subir a tensão da minha rede ou ter que usar artifícios de conversão de energia mais complexos. Eu quero fazer esse acionamento direto. Isso, obviamente, é um problema. Isso é uma limitação. Agora, vamos perguntar o seguinte: o que acontece se eu tentar forçar colocar uma senoide maior na saída do inversor? Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso colocar o meu comando PWM com uma amplitude maior. Né? Se eu tentar fazer isso, eu vou encontrar isso aqui, que é uma situação de sobremodulação. Ou seja, a minha referência senoidal ela tem uma amplitude maior do que a minha portadora. Então isso vai fazer com que eu tenha regiões onde a minha chave vai ficar ligada o tempo todo, ou desligada o tempo todo, fazendo com que eu produza, na verdade, uma onda mais quadrada. Tá, isso não é ideal, não quero uma onda quadrada sobre a minha máquina, mas tem uma coisa interessante. Né? Para a gente entender isso, vocês precisam ter na cabeça alguns conceitos de sinais. Porque o nosso amigo Fourier, né, que mostra que a gente pode decompor qualquer sinal periódico como uma soma de senoides, ele mostra que uma onda quadrada tem um espectro harmônico mais ou menos assim. Ou seja, a gente tem uma fundamental, depois a gente tem um terceiro harmônico, um quinto, por aí vai. O que me interessa saber é o seguinte: qual é a amplitude da fundamental neste caso? Por quê? A fundamental é a senoide de 60 Hz, por exemplo, que existe dentro dessa onda quadrada. Eu quero saber qual é a amplitude que eu consigo. Se eu fizer a conta, eu vou encontrar uma tensão fundamental de uma onda quadrada que é igual a 2 vezes E sobre π, que é igual a 63% da minha tensão de barramento CC. E isso vai me dar uma tensão na saída de cada braço com um valor RMS de 140 volts. Só que eu preciso de 127. Então olha só que interessante. O SPWM só me dá 109 volts. Mas se eu usar onda quadrada, eu consigo mais do que eu preciso. E aí vem a pergunta: será que não existe alguma forma de eu tentar aproximar um pouco mais o pico da minha senoide não distorcida desse valor máximo possível? E a resposta é sim. Só, na verdade, eu tentar enxergar o meu comando do inversor trifásico de outra forma. E a estratégia mais utilizada para isso é chamada de Space Vector PWM. O que ele faz? Ele pega o meu inversor, em vez de eu tentar ver o que eu tenho que comandar braço a braço, eu tento enxergar o inversor como um todo e tentando ver quais são as configurações possíveis. Então eu encontro esse mapa de estados, onde cada estado, na verdade, é uma configuração. Vocês podem ver, por exemplo, o estado 0 tem o transistor 4, 6 e 2, ou seja, todos os transistores inferiores ligados. O estado 1, eu tenho o transistor 1 ligado, e assim por diante. E é interessante que cada estado vai me impor um nível de tensão na saída dos meus braços de transistores, então eu posso medir tensões de fase de linha diferentes. Né? E ali na tabela eu estou mostrando qual que é a tensão de fase na carga. Vocês podem ver que eu estou considerando uma carga com neutro flutuante, né? Então o meu ponto de neutro eu chamei de N, e estou medindo a tensão VAN, VBN e VCN para cada um dos estados. E vocês podem ver que essas tensões variam, né? Mas a máxima tensão possível ali tem a magnitude de 2 vezes a tensão de alimentação dividido por 3. Beleza? Isso é interessante. Então, o que eu faço agora? Eu vou enxergar cada um desses estados como sendo vetores. E eu vou tentar dispor esses vetores num espaço vetorial da seguinte forma. Então eu vou botar aqui meu primeiro vetor, depois vou desenhar o meu segundo vetor, o terceiro e assim por diante, montando esse mapa. E os meus vetores nulos estão aqui na origem dessa estrela aí, né? Óbvio, eu vou tentar colocar isso num plano, no caso um plano complexo, que faz mais sentido para a gente. E aí eu vou tentar desenhar como que seria uma sequência de acionamento desses setores para eu poder produzir uma tensão na saída do meu inversor. Então vamos criar um exemplo. Vamos pegar as 3 tensões nas saídas dos braços do meu inversor. Né? Eu vou pensar num período de 60 Hz que eu quero, por exemplo, impor na saída do meu inversor. E como eu tenho 6 vetores ativos, eu vou seccionar esse período em 6 partes iguais. E eu vou começar meu acionamento, por exemplo, acionando o vetor 1. Beleza? Então vou ter essas tensões aqui. Beleza? Tensão E no primeiro braço, tensão 0 no segundo, tensão 0 no terceiro. Joia. Daí eu vou me movimentar para o segundo vetor e vou ter essa forma de onda. Depois eu me movimento para o terceiro vetor e vou ter agora essa outra forma de onda. Depois para o quarto, a forma de onda continua assim, né? E assim por diante. Eu vou construindo algumas formas de onda e daqui para frente, depois do quinto vetor, eu retorno e repito o ciclo.
dá uma olhada agora na forma de onda que a gente instituiu. Nós temos ondas quadradas em cada um dos meus braços e elas estão deslocadas de 120 graus. Né? Não é ideal, não é uma onda senoidal, mas eu construí uma forma de onda bastante interessante, que é o caso de onda quadrada, que vai me impor a máxima amplitude fundamental na saída do meu inversor. E como a gente já discutiu, né, a máxima tensão de fase nesse acionamento de onda quadrada tem uma amplitude de 2 vezes a tensão de alimentação sobre 3. Então qualquer ponto nessa linha que forma esse hexágono que eu mostrei para vocês vai ter essa amplitude. Só uma questão interessante, se eu pegar meu inversor e medir a tensão de fase, neste caso eu vou encontrar essa forma de onda aqui, que é uma onda estranha que tem vários degraus, que a gente chama de onda six step, né, porque ela tem 6 degraus, né, na sua composição. Ela não tem muita aplicação do ponto de vista de acionamentos, porque é uma forma de onda muito distorcida, mas ela é a forma de onda que tem a maior amplitude da senoide fundamental. Né? Agora que vem a coisa interessante que dá origem ao nosso Space Vector Modulation, que é o quê? Em vez de eu impor diretamente cada um desses 6 vetores, eu começo a fazer uma modulação PWM nesses vetores. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu quero impor um vetor qualquer, uma amplitude qualquer de vetor na saída do meu conversor, que eu chamo de vetor de referência. Eu posso definir esse vetor como sendo a sequência positiva de uma forma de onda trifásica, né? Que vai ter mais ou menos aquela matemática. Né? O Azinho que aparece lá é a componente simétrica que a gente utiliza, né, em sistemas trifásicos. E significa que esse vetor ele vai girar agora formando um círculo, né, nesse espaço que eu criei. E eu quero saber o seguinte, como é que eu instituo esse vetor na prática? Né? Então, sendo que eu só posso, na verdade, ter essas 8 configurações que a gente já discutiu. O que eu vou fazer é uma coisa muito interessante. Eu vou separar esse desenho em setores, né, que são esses triângulos dentro do hexágono formado pelos vetores e pelo limite ali do six step, né? E dentro de cada setor eu vou tentar fazer uma combinação entre os vetores que eu tenho disponíveis, no caso ali vetor 1, vetor 2 e os 2 vetores nulos, né, para sintetizar essa forma de onda. Então, vou fazer um PWM mesmo. Eu vou deixar cada vetor ligado durante um intervalo de tempo, de forma que a média me dê o vetor onde eu quero. Né? E o que eu faço? Então, vou fazer a projeção do meu vetor de referência nos vetores que efetivamente eu tenho, vetor 1 e vetor 2, por exemplo. Isso vai me dar 2 tensões, a tensão alfa e a tensão beta. Além disso, eu preciso saber qual que é o ângulo que eu preciso daquele vetor naquele determinado instante de tempo. Né? Isso, a partir de matemática vetorial, eu consigo encontrar a amplitude desses vetores Vα e Vβ. Beleza? E aí o que eu faço com isso? Bom, eu vou pegar esses vetores, eu vou considerar que eu tenho um período de tempo onde eu quero sintetizar aquele vetor naquela posição especificamente, né, que vai ser uma fração do período total da minha forma de onda senoidal. E aí eu vou calcular alguns intervalos de tempo. Por exemplo, o tempo que o vetor 1 vai ter que estar imposto na saída do meu inversor, vou chamar de TA. O tempo que o vetor 2 tem que ficar na saída do meu inversor, vou chamar de TB. E o tempo no qual tem que ficar nos vetores nulos, vou chamar de T0. Né? E eu vou calcular esses tempos como sendo a razão de Vα e amplitude de V1, VB e amplitude de V2, vezes esse tempo TC, onde essa forma de onda tem que ser imposta. Né? E o tempo nulo vai ser simplesmente a subtração entre o tempo total que eu tenho e o tempo que eu tenho que ficar em cada um dos outros 2 vetores. Né? E aí eu vou criar uma sequência. Eu vou começar no vetor nulo, passar para o vetor 1 durante um intervalo de tempo igual a TA, depois para o vetor 2 no intervalo de tempo igual a TB, depois eu volto no vetor nulo, que agora pode ser o vetor 7, por exemplo, e depois faço a sequência inversa. Estava no vetor nulo, depois eu vou para o vetor 2, depois vetor 1, depois vetor 0 e assim por diante. Né? Então eu crio uma sequência de ligamentos para impor esses tempos. Né? Eu divido o tempo de vetor nulo igualmente entre o vetor 0 e o vetor 7, só para poder fazer um equilíbrio de distribuição de corrente ali. Né? E é isso. Isso que eu chamo de Space Vector PWM. Tá. O interessante agora é que eu posso instituir qualquer amplitude de um vetor de referência em cada um dos setores. E no limite, eu posso ter um vetor de referência que no máximo toque aquela envoltória vermelha instituída pelo six step. E aí eu vou ter a máxima amplitude que aquela modulação consegue me dar. O interessante é que eu posso calcular qual é essa amplitude, uma vez que eu sei qual é a amplitude que existe nessa linha vermelha, né? E aí, de novo, por matemática vetorial, eu encontro
que a máxima amplitude do meu vetor de referência vai ser igual a 0,577 tensão de alimentação, e se eu fizer a matemática do que isso representa, é uma tensão de pico por fase de 180 volts, que vai dar exatamente 127 RMS. Ou seja, usando o Space Vector PWM, eu consigo reconstruir na saída do meu inversor de frequência a mesma amplitude da rede elétrica original, que é ideal para acionamento de máquinas. Beleza? Tá. Pode parecer um pouco complexo a implementação do SV-PWM aí, né? Realmente, você precisa de um pouco de prática, né, para você poder implementar isso, e fica um pouco complicado se você for trabalhar com inversores diferentes, que tenham mais níveis, que vão ter mais desses setores, né? E deixa a implementação um pouco mais complexa. Mas existe uma simplificação onde a gente pode usar o PWM senoidal que a gente viu lá atrás e, modificando um pouquinho ele, a gente consegue emular as características do SV-PWM que a gente acabou de ver. Então a gente consegue aproveitar melhor a tensão do barramento CC, só que sem ter que criar esse sequenciamento de setores que o SV-PWM pede. E aí, para a gente poder modificar o PWM senoidal e ainda assim ter esse comportamento de maior aproveitamento do barramento CC que o Space Vector nos traz, é muito simples. O que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou pegar os meus moduladores PWM, como eu tenho no PWM senoidal, só que em vez de ligar as minhas referências diretamente nesses moduladores, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essas tensões, jogar num bloco que é um gerador de sequência zero, e a saída desse gerador eu vou somar nas minhas referências. Então, na verdade, o que eu vou ter é que a minha modulante não vai ser mais uma senoide, mas vai ser uma combinação de uma senoide com um sinal de sequência zero, que a gente chamou. Existem várias maneiras de implementar um gerador de sequência zero, mas uma das mais comuns é essa aqui. Eu simplesmente olho o seguinte, olha, em cada instante de tempo, eu calculo um módulo de cada uma das minhas referências senoidais, vejo qual que é a tensão mínima, né, e somo esta tensão dividido por 2 a todo mundo, né? O que vai acontecer? Na prática, eu tenho ali o gráfico das minhas tensões de referência. A minha tensão de sequência zero vai ser esse sinal em preto aí que vocês estão vendo, né? Que tem esse formato mais ou menos triangular. Qual que é o efeito disso, né? Vocês podem ver que essas referências senoidais têm amplitude maior do que 1. E embaixo eu estou mostrando para vocês agora, neste gráfico, quais são as modulantes que efetivamente estão sendo comparadas com a minha triangular. Eu até coloquei a triangular ali num tom mais claro no fundo para vocês verem. Então observem que enquanto as minhas senoides de referência têm uma amplitude maior do que 1, as minhas modulantes elas estão exatamente contidas em mais ou menos 1. Ou seja, elas têm a mesma amplitude da minha triangular, então não tenho sobremodulação. Percebam que o efeito da sequência zero ali é dar uma achatada no pico do meu sinal de referência, né? E é isso que eu vou impor na saída do meu inversor. O interessante é... E por que isso funciona? Porque eu estou considerando que a minha carga tem um neutro flutuante. E aí esses componentes de sequência zero, eles não conseguem formar corrente na minha carga. Então eles desaparecem. Quer ver? Estou mostrando para vocês aqui a forma de onda da tensão de linha sobre a carga, sobre o motor no caso. Vocês podem ver lá o nosso PWM de 3 níveis, que a gente já comentou, e a forma de onda filtrada. Então vocês podem ver que dá senoidal bonitinha. E eu estou impondo aquela forma de onda maluca em cima do meu circuito. Se eu for medir agora a tensão de fase entre um terminal e aquele neutro flutuante, olha como é que fica a forma de onda. Né? Você pode ver um PWM aí de vários níveis, todo ruidoso, mas a tensão filtrada, vocês podem observar que é uma senoide bonitinha. Então, com essa modificação, eu consigo implementar um PWM senoidal, que é muito mais simples, né? E que aproveite uma tensão do barramento CC muito maior. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele like, que ajuda demais na divulgação do nosso canal, para a gente poder atingir o maior número de pessoas possível. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para vocês sempre saberem quando eu posto novos vídeos. E aquele abraço, até a próxima. Tchau!